o tema que a gente está há algum tempo falando, né, para ficar mais fácil, é função e disfunção atrial. Isso aqui, nas duas apresentações, eu já passei, peço desculpas para quem já ouviu, mas como tem gente que não estava nas outras apresentações, algumas perguntas que a gente andou se fazendo no sentido de levantar discussões sobre os hábitos. Será que os hábitos servem somente como câmara de entrada do coração? Qual a real importância deles na função global cardíaca? Qual o papel dos métodos que a gente discutiu anteriormente? O ECG, o Dalmo falou sobre isso, o Eco, o Davi, o Marcelo da CIF. Quais são o papel desses todos os métodos da avaliação da função atrial? Quais são as manifestações clínicas quando há disfunção atrial? Desculpe. A FA é a única apresentação clínica de disfunção? O que é cardiomiopatia atrial? Quais são as suas consequências? Qual a importância prática da fibrose atrial? Tem alguma? O AVC tromboembólico só acontece no momento, temporalmente, que o paciente está em fibrilação atrial. Como que a gente avalia a função diastólica, que foi avaliada muito bem pelo Davi? Alguma relação, e essa é a provocação para a doutora Fabiana, alguma relação entre ICC de fibrilação preservada com disfunção atrial, né? Hoje a gente vai esclarecer isso. Existe sincronismo atrial, e se existe alguma forma, ou existe alguma indicação de ressincronizar, e aquilo que o Germano vai falar alguma coisa para a gente, quais as funções endócrinas ou metabólicas dos hábitos. Então, um monte de perguntas, e mais um monte que a gente pode formular também, que levou a gente a tentar dividir essa discussão em 3 módulos. O primeiro módulo de eletrocardiografia, que o Dalmo apresentou para a gente no começo de setembro. O segundo módulo, que foi de ecocardiografia, do Dr. Davi Leguiran do Dante e o Marcelo Nassif, que são de Edson Campos, ambas muito legais. E tenho absoluta certeza que a de hoje vai ser muito esclarecedora também, em que a Fabiana vai falar sobre ICC com fração de ejeção preservada e o Germano sobre biomarcadores, né? Eu iria falar sobre cardiomiopatia atrial, mas acho que é muito tema e eu acho que a gente pode deixar para uma outra etapa, senão o negócio tumultua. O José já está apanhando em casa quando chega lá e a culpa é sempre minha. Eduardo Costa larga, não é? Então, a gente deixa isso para uma discussão posterior, acho que vale a pena a gente ter um tempo específico para isso, né? Eu queria aqui fazer algumas provocações para a Fabi e depois para o Germano também, né? Falando sobre fibrilação atrial, biomarcadores e ICC com fração de ejeção preservada. Esse é um registro, né, que foi publicado recentemente em 2017, do grupo suíço, com mais de 41 mil pacientes com insuficiência cardíaca. Tá? A maioria com fração de ejeção reduzida e o restante dividido em fração de ejeção preservada e intermediária. Tá? Veja o número de pacientes com fibrilação atrial nesses grupos. Aparentemente, é difícil, é um registro, então não dá para dizer, mas os pacientes com a fração de ejeção preservada, aparentemente, podem ter até maior prevalência de fibrilação atrial que os pacientes com insuficiência cardíaca com fração reduzida. E provocação para o Germano, na hora que chegar aqui. Óbvio que a insuficiência cardíaca aumenta alguns biomarcadores, vamos falar aqui de um deles, o ProBNP. Tanto em ritmo sinusal, nas 3 classes de insuficiência cardíaca, mas quando há fibrilação atrial, veja os valores de ProBNP. Isso para a gente começar a entender, ou tentar entender, quando nós queremos fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca preservada, se houver ou não fibrilação atrial, se isso tem alguma importância. E a Fabi e o Germano com certeza vão nos ajudar. A evolução desses pacientes é muito clara. Todos os pacientes que apresentam ritmo sinusal, que são essas 3 linhas, as 3 classes de insuficiência cardíaca, têm melhor prognóstico do que quando há fibrilação atrial. Ou seja, a fibrilação atrial, aparentemente, de fato, piora todo o prognóstico, isso aqui não é para falar mais alto, mas é para a gravação ficar melhor. Então a fibrilação atrial aumenta a mortalidade total, aumenta a mortalidade por insuficiência cardíaca e aumenta as chances de acidente vascular cerebral nas 3 classes de fenotípicas de apresentação de insuficiência cardíaca. Esse é um slide que eu achei bastante interessante,
um grupo, o Biological Study of Failure Treatment Chronic Failure. Eles pegaram 2.600, 2.700 pacientes com insuficiência cardíaca e fizeram um painel de 92 biomarcadores para avaliar como se comporta nos pacientes que têm a fração de ejeção reduzida e nos pacientes que têm fração de ejeção preservada. Veja, na presença de disfunção ventricular, boa parte desses biomarcadores eles são piores quando existe fibrilação atrial. Já na presença de fração de ejeção preservada, da presença de fibrilação atrial, somente alguns, entre eles o próprio BNP, mostrando que essa combinação de alguns marcadores pode ajudar eventualmente nos diagnósticos e, mais uma vez, o nível de ProBNP é aumentado em todos os grupos, mas especialmente nos pacientes com fibrilação atrial, e isso se repete. A fibrilação atrial tem valor prognóstico importante em relação à mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca, piorando mais uma vez a mortalidade total, com fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada. E aqui, o grau de sobreposição dessas doenças. Por isso que a gente está provocando e trazendo essas discussões hoje. Esses são estudos que analisaram o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Veja a prevalência de fibrilação atrial, 30% a 35%. Já, por outro lado, acho que não está aqui, né? Por outro lado, quando você avalia os pacientes que foram para estudos de fibrilação atrial, boa parte deles tinha insuficiência cardíaca, né? Esse é um mecanismo pelo qual a sobreposição de fibrilação atrial e disfunção ventricular, não vou entrar no mérito, que é essa apresentação da Fabi, e essa é uma associação de sintomas e sinais que leva as pessoas a falar: será que nós estamos falando da mesma entidade? Será que são entidades irmãs? Fibrilação atrial e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Os critérios diagnósticos que a Fabi vai falar para a gente, mostrando que existe uma sobreposição muito grande, e esse artigo eu achei muito interessante, né? Ele fala assim, fragilidade, que o nome é mulher, né? Mostrando que a insuficiência cardíaca acontece maior, com fração de ejeção preservada, acontece com maior prevalência em mulheres, e essa associação, insuficiência cardíaca com fração preservada, obesidade, mulheres e fibrilação atrial é um componente que acompanha muito dos nossos pacientes. Então, tenho a honra de chamar a doutora Fabiana, tenho certeza que a apresentação dela vai ser extremamente esclarecedora. Depois vamos ter o Germano. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite do Eduardo, é sempre um prazer falar. É a primeira vez que eu falo no grupo de arritmia, e eu não vou falar de arritmia, né? Então. Bom, e assim, o Eduardo me pediu para a gente falar um pouquinho de insuficiência de ejeção preservada, e eu vou tentar falar um pouco de diagnóstico. Eu sei que o foco é a gente falar de cardiopatia atrial, mas eu acho que não falar nada de tratamento de insuficiência de ejeção preservada ficaria um pouco ruim, porque a gente é difícil de tratar, não é fácil, ninguém sabe muito bem como tratar e quais são os benefícios, então eu vou falar um pouquinho disso durante a apresentação. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, a gente tem que pensar que essa é uma doença com uma prevalência que vai de 1,1 a 5,5%, e que aproximadamente 50% dos casos com insuficiência cardíaca são de fração de ejeção preservada, né? E o que tem de mais impactante é o crescimento alarmante do diagnóstico de CFEP nos últimos tempos. A gente não falava tanto em insuficiência cardíaca de ejeção preservada, e hoje isso passa a ser uma realidade e, de certa forma, difícil de tratar. E por que teve esse crescimento? Pela maior frequência de hipertensão, obesidade e FA. Vai de encontro com o que o Eduardo acabou de colocar para a gente. Além disso, um aumento da expectativa de vida e uma melhora no diagnóstico de CFEP. Cada vez mais a gente tem aprimorado os critérios diagnósticos. E por que é tão difícil de fazer o diagnóstico? Porque essa doença, cada vez mais a gente descobre que a fisiopatologia da CFEP ela é muito variável. Ela envolve doença de disfunção endotelial, alterações pulmonares, alterações renais, alteração de músculo esquelético, que vai levar a um mecanismo central de alteração de relaxamento ventricular. Então, na verdade, é uma doença multifatorial. Então, eu vou ter um
paciente com CFEP que é só obeso, mas eu vou ter um outro que tem obesidade, hipertensão e FA, e vai ter doença renal associada. Então é muito difícil até de reunir esses pacientes para um estudo. As características desses pacientes são muito divergentes. Então você dificulta trazer um tratamento que seja adequado, porque ele pode ser adequado para este perfil com CFEP, mas pode não ser adequado para um outro perfil de sede de fração de ejeção preservada. Então essa nova realidade da fisiopatologia ajuda a gente a entender por que é tão difícil encontrar um tratamento adequado. E quando a gente fala de CFEP, a gente tem que pensar em fatores predisponentes, idade, sexo feminino, hipertensão, diabetes, obesidade, doença coronária, e eu acrescento aqui FA, no dado publicado em 2013, mas também os fatores precipitantes de descompensações da doença. Então, se você tem uma FA de alta resposta, isso vai precipitar descompensação de sede de fração de ejeção preservada. Se tem uma isquemia, a mesma coisa. E aí eu trago assim, como a gente vai suspeitar do diagnóstico de CFEP clinicamente falando. Eu trouxe esse score, que foi um score publicado esse ano, e que foi bastante, que eu acho que é bem interessante para a gente ter fatores do dia a dia para a gente pensar em CFEP. Então, o que os autores desse estudo fizeram? Isso é um estudo retrospectivo, em que 414 pacientes vieram encaminhados para fazer um teste invasivo para diagnóstico de CFEP. E se dividiu os pacientes em ter CFEP ou ter uma dispneia de origem não cardíaca. Então tinha diagnóstico hemodinâmico de que tem insuficiência cardíaca de fração preservada. E a partir daí, eles avaliaram possíveis preditores da doença. E os preditores que eles encontraram, tanto na coorte de derivação quanto na coorte de validação, com mais 100 pacientes, foram obesidade, FA, idade maior de 60 anos, uso de mais do que 2 antipertensivos, relação EELinha maior do que 9 e pressão sistólica da artéria pulmonar pelo eco de 35. Então, a partir de variáveis clínicas e ecocardiográficas aqui, eles conseguiram montar um score que vai de 0 até 9 para predizer o diagnóstico de CFEP. E como eles fizeram isso? A cada um ponto que você aumenta do score, aumenta a chance de ter o diagnóstico de CFEP em 2 vezes, na verdade 1,98 vezes. Então, uma forma clínica, e é publicada bem recentemente, da gente tentar prever isso. E olha, o que eu queria destacar aqui, olha o peso de cada variável. 2 para obesidade, 1 para maioria e 3 para FA. Então, usando variáveis clínicas, o fator que mais pesou para o score foi a presença de relação atrial para o diagnóstico de sede de fração de ejeção preservada. E como que a gente confirma? Então, a gente tem esses dados, a gente tem a suspeita, o score diz que provavelmente tem, mas como que a gente confirma o diagnóstico? Então, a gente vai ter em pacientes com sinais e sintomas de C, fração de ejeção preservada, a gente precisa de uma evidência objetiva de uma alteração da estrutura e da função cardíaca. E por isso a gente vai lançar mão de métodos diagnósticos, raio-x, ecocardiograma e peptídeos natriuréticos na atualidade. Então, esse é uma publicação de 2000, que foi a primeira vez que a gente tinha critérios para definir CFEP, e que reúne sinais e sintomas de C, como dispneia de esforço, dispneia paroxística noturna, edema, urgência jugular e estetor crepitante, associado a uma fração de ejeção maior do que 50% e associado com alguma evidência de disfunção diastólica. Então isso foi publicado lá atrás. Então esses eram os critérios que a gente usava inicialmente para avaliar esse de fração de ejeção preservada. E aí com isso foi feito consenso por Paulus em 2007, definindo como é a estratégia para o diagnóstico. Então, a partir dos sinais e sintomas, fração de ejeção maior do que 50, a gente podia usar dados do ecocardiograma e dados dos peptídeos natriuréticos associados para chegar no diagnóstico de CFEP, ou então, se a gente tem uma avaliação hemodinâmica, a gente tem um diagnóstico aí de padrão ouro para o diagnóstico de sede de fração de ejeção preservada, revelando pressões de enchimento aumentadas pelo cateterismo. Mas não dá para sair fazendo cateterismo de todo mundo que a gente suspeitar que tem sede de fração de ejeção preservada. Então, a Sociedade Europeia colocou como uma definição para o diagnóstico sinais e sintomas de C,
fração de ejeção maior do que 50%, elevação de peptídeos natriuréticos passa a ser parte do diagnóstico para fazer o diagnóstico de C e, ao menos, mais um critério, ou uma doença estrutural cardíaca relevante, já diagnóstica pelo eco, ou a presença de disfunção diastólica. E qual que seria, aqui só para ilustrar, para quem não é ecocardiografista, então isso seria uma função diastólica normal, no par external tamanho do V normal, em fluxo mitral relação EA maior do que 1, e no Doppler tecidual a velocidade de linha lateral maior, de 12 cm por segundo. Então, só para a gente ter uma forma ilustrada de uma diástole normal num paciente sem disfunção diastólica. E aqui não é minha pretensão ficar definindo nada disso, tem ecocardiografista na sala, não sou louca de fazer isso, mas a ideia é que a partir do eco a gente graduar em grau 1, grau 2 e grau 3 o grau de disfunção diastólica, avaliando o fluxo mitral, avaliando o Doppler tecidual ou a regurgitação tricúspide. Tá, mas aí a gente volta e vai lá para aquele critério antigo. Por que a gente não está usando a mesma coisa? Sinais e sintomas, fração de ejeção, disfunção diastólica. Qual que é o problema de fazer um diagnóstico então? O problema é que sinais e sintomas muitas vezes são inespecíficos. E eles podem ser causados por outras doenças não cardíacas, os mesmos sintomas de C. O segundo é que a fração de ejeção não é completamente reprodutível. É examinador dependente e método dependente. Dependendo do método, a gente vai ter uma fração de ejeção diferente. E além disso, os marcadores absolutos de disfunção diastólica são escassos. Então dificulta muito que a gente faça um diagnóstico de maneira simples. Sintoma é falho, fração de ejeção talvez seja falho, e disfunção diastólica não é tão fácil de determinar. Pensando em tudo isso, a Sociedade Europeia em 2016 publicou um documento bem denso, bem difícil de ler, só para ecocardiografistas, assim, de como fazer o diagnóstico de IC de fração de ejeção preservada. Então, de uma forma resumida, eles levam em consideração a fração de ejeção e alguns critérios específicos de relação E' e velocidade septal e de influxo tricúspide para avaliar, dependendo do número de critérios, a gente define que tem disfunção diastólica e quando só tem 2 critérios positivos é considerado indeterminado e passa para avaliação do influxo mitral. E a partir daqui define-se se tem disfunção diastólica grau 1, grau 2 ou grau 3. Então é uma tentativa de, eu já conversei com alguns ecocardiografistas, existe uma crítica de ser muito pesado o uso desses critérios, então não vou entrar nesse mérito, mas existe um norte para a gente definir aí a questão da disfunção diastólica. E aí, hoje em dia, a gente deve partir para também ter a ação dos biomarcadores. O Germano vai falar especificamente sobre isso, mas a presença dos peptídeos natriuréticos cada vez mais está fazendo parte dos critérios diagnósticos de C de fração de ejeção preservada. Então, eu trouxe essa publicação do New England de 2016, que dá para a gente assim, o que eu faço? Eu tenho uma suspeita, o que eu posso fazer para tentar definir o diagnóstico? Primeiro, eu tenho sintomas de C e fatores de risco. Obesidade, FA, idade, todos aqueles critérios que a gente sabe que são fatores de risco para esse C de fração de ejeção preservada. Tenho fração de ejeção maior do que 50%. Eu vou lançar mão de alguns métodos, eletro, raio-x, peptídeos natriuréticos, eco e aumento das pressões de enchimento esquerdas. Tenho esse dado, com isso eu consigo definir o diagnóstico? Se sim, ótimo. Mas e se eu não consigo? Eu vou lançar mão de testes adicionais. Então eu posso fazer uma imagem com estresse, eu posso fazer o cateterismo para ver as pressões de enchimento, eu posso fazer um teste hemodinâmico e eu posso fazer um teste cardiopulmonar. Então a gente vai lançar mão desses outros testes se a gente não conseguir ter certeza com o diagnóstico inicial. E como que esses testes podem nos ajudar a definir o diagnóstico de CFE? Então, primeiro o eco de estresse diastólico. Se a gente tem um aumento da relação E' maior do que 15 após o exercício, eu considero que eu tenho elevação de pressão de enchimento e tenho diagnóstico de CFE. Se no eco de estresse diastólico eu tenho relação E' menor do que 15, é considerado pressão de enchimento normal e o diagnóstico é de provavelmente uma dispneia de origem não cardíaca. E o teste cardiopulmonar pode ajudar a gente a fazer diagnóstico de outras doenças, mas também pode nos auxiliar. Se eu tenho um paciente com todos os critérios dos fatores de risco, eu tenho um VO2 menor do que 14, a chance é muito grande
de ser por insuficiência cardíaca esse quadro de dispneia. Mas se eu tenho um VO2 maior do que 20, a chance é menor dessa dispneia ser de origem por IC de fração de ejeção preservada. E os testes invasivos? Quando que eu vou indicar fazer um cateterismo para avaliar se tem IC de fração de ejeção preservada? Se a gente pensar no consenso de Paulo, na hora que a gente tem a avaliação hemodinâmica, eu já vou para o diagnóstico direto, eu não preciso de nenhum outro método para dizer que aquilo é IC de fração de ejeção preservada. Mas não dá para indicar para todo mundo. Então, quando ele estaria indicado? Para estabelecer o diagnóstico em pacientes dos testes não invasivos não conseguiram definir isso, ou para definir gravidade e etiologia do HP. Então, se eu tenho um paciente que está mais grave, uma grau restritiva, disfunção diastólica grau 4, não sai da internação, diurético, esse paciente pode chegar a transplante, mesmo sem disfunção sistólica. A gente tem mais de um paciente em fila e até pacientes transplantados com miocardiopatia restritiva. Então, aí o cateterismo pode nos ajudar a definir a gravidade dessa doença. E as medidas hemodinâmicas que são sugestivas é uma capilar maior do que 12, pressão diastólica final do VE maior do que 16 e uma constante de relaxamento maior do que 48 milissegundos. E aqui eu trouxe um dado que foi apresentado no Congresso Europeu de C, Dr. Pieschi, que está propondo um novo consenso. Então, o primeiro consenso foi aquele de 2007 e propôs um novo consenso que vai ser publicado esse ano. E qual que é a ideia de estratégia para diagnóstico? Eles chamaram de HFpEF Score, HFpEF2, né, Score, em que a gente tem uma avaliação inicial, que é a avaliação a probabilidade pré-teste de ter IC de fração de ejeção preservada. E aqui entram todas as comorbidades, sinais e sintomas de C, o dado do eletrocardiograma com a presença de FA, algum dado de ergométrico ou eco tradicional e os peptídeos natriuréticos. Eu tenho uma suspeita forte, eu passo para o eco mais peptídeo natriurético. Eco compatível e peptídeos natriuréticos aumentados, eu confirmo o diagnóstico. E aí eu passo por uma mais avançada se eu não conseguir confirmar o diagnóstico aqui, que é o eco de estresse diastólico e a avaliação hemodinâmica. São as duas possibilidades. Uma vez definido que tem IC de fração de ejeção preservada, a gente passa para a avaliação etiológica. E aqui a gente lança a mão de outros métodos. Teste cardiopulmonar, ressonância, até biópsia, teste genético, cintilografia miocárdica, que a gente estava conversando, principalmente se a suspeita for de amiloidose, né, que a acurácia diagnóstica da cintilografia com pirofosfato para avaliação de amiloidose por transdiretina é muito maior do que a da ressonância. E os laboratórios mais específicos, se a gente tem alguma doença genética, por exemplo, Fabry, que é uma outra possibilidade, a gente pode ir atrás do teste genético. Então, achei que isso aqui ficou bem interessante, talvez quando tiver a publicação mesmo, a gente tenha dados melhores para... Isso aqui foi só um slide da apresentação feita por eles. E para tratar IC de fração de ejeção preservada, eu poderia resumir o tratamento nesse slide. Não existe nenhuma terapia que até hoje demonstrou melhora da sobrevida em estudos randomizados controlados em pacientes com CFE. E o que a gente tem de recomendação? Diurético para alívio dos sintomas e tratamento de comorbidade. Daria para parar aqui, mas eu vou tentar justificar por que a gente chega nesse slide. Então aqui é um resumo do que a gente tem de evidência clínica para o tratamento de CFE em relação à sobrevida. IECA, beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide, que são padrão ouro para tratar IC de fração de ejeção reduzida, eu não tenho nenhum benefício em estudo randomizado. Nada. E se eu pensar em hospitalização por IC, IECA, BRA, beta-bloqueador não tem. Eu tenho evidência com antagonista mineralocorticoide, que é o benefício da espironolactona no Topcat, que a gente vai falar um pouquinho mais específico, e era um desfecho secundário. Não era desfecho primário, mas que reduziu a hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, falando um pouquinho deles, o Charm Preserved foi feito em 2003, foi o primeiro estudo para avaliar. Foram 3.000 pacientes avaliados, candesartana versus placebo, fração de ejeção 40%. E aí, como essa questão do ponto de corte de 50%, uma coisa mais recente, e a ideia de existir um mid-range, que é entre 40 e 49 no diagnóstico de insuficiência cardíaca, é muito mais recente, eu trouxe aqui para a gente ver quantos eram mid-range nesse estudo, 35%. Então, 35% não era a fração de ejeção preservada que a gente tem como dado hoje. E o que eles mostraram?
nenhum benefício em endpoint primário, apesar de ser bem próximo, né, 0,05, mas com redução de hospitalização por insuficiência cardíaca 0,047 de P com o uso da clonazepam. Então, se o paciente é hipertenso e você vai usar uma medicação como antihipertensivo, aí é um sinal, se você está pensando que tem IC de pressão de sangue elevada, usar essa medicação pode ser uma boa opção. E aqui é espironolactona, esse é um estudo de certa forma polêmico em IC de pressão de sangue elevada. É um estudo randomizado, placebo controlado, que pegou pacientes com IC sintomática, mais de 3 mil doentes, e o critério para ter fração de ejeção maior do que 45%, e como que se definia se tinha IC-FEP ou não tinha IC-FEP? Por a hospitalização prévia ou peptídeos natriuréticos elevados. O paciente podia ser incluído se ele tivesse sintomas e BNP elevado, ou se ele tivesse sintomas e uma internação por IC descompensado. Não tinha nenhum critério de avaliação de disfunção gestória. Então, se a gente pensar nos critérios atuais, você não consegue definir que os pacientes que foram incluídos aqui tinham todos os critérios necessários para avaliar essa expressão de disfunção preservada. E eles randomizaram espironolactona versus placebo, e o desfecho primário era morte cardiovascular ou hospitalização por IC. E o que se observou no estudo? Antes disso, 63% classe 2, 33% classe 3, 70% foi randomizado pelo critério de hospitalização prévia e 30% foi por elevação de biomarcadores. E aqui uma diferença entre divisão de regional, os pacientes que foram incluídos nas Américas e os que foram incluídos na Rússia e na Geórgia, 50% mais ou menos em cada grupo. E o que se observou? Que não houve diferença estatisticamente significativa em relação à morte cardiovascular ou hospitalização por IC. Então a gente, em princípio, veio uma certa frustrante, a gente não tem benefício com o uso da espironolactona para esses pacientes. Mas houve sim uma redução de hospitalização por IC como desfecho secundário nos pacientes em uso de espironolactona. Em seguida foi feita uma análise pós-hoc dividindo por região, dividindo os pacientes que foram avaliados na América e avaliados na Rússia e na Geórgia. E o que eles observaram é que para os pacientes que foram recrutados nas Américas, houve aí uma redução de morte cardiovascular e hospitalização por IC, o endpoint primário, como espironolactona, que não aconteceu na Rússia. E aí existe uma certa, alguns dados de que talvez o critério de inclusão lá não tenha sido tão igual ao que foi feito nas Américas. Isso porque a maioria deles não tinha BNP elevado, foi por conta da hospitalização prévia que esses pacientes foram incluídos. Então, existe uma certa polêmica e até uma certa maleabilidade de que talvez a espironolactona tenha sim benefício, principalmente na nossa região, para usar para IC de fração de ejeção preservada, mas isso é uma análise pós-hoc, a gente não consegue fazer conclusões a partir disso. E o que diz a nossa diretriz, então, publicada agora, no mês passado, que espironolactona para redução de hospitalização é classe de recomendação 2A e os BRAs para redução de hospitalização, classe de recomendação 2B. E o que é classe de recomendação 1 é o uso de diurético de alça ou tiazídico para aliviar os sintomas e o tratamento das comorbidades associadas à insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, como um fluxograma aí que foi publicado no New England de 2016, se o paciente tem sobrecarga de volume, eu vou prescrever diurético para esse paciente e avaliar possíveis causas de evolução para esse de fração de ejeção preservada. E aí, se tem hipertensão, se tem risco cardiovascular elevado, doença coronária, fibrilação atrial, obesidade, doença renal ou doença pulmonar, a gente vai instituir o tratamento específico para cada uma dessas doenças. E aí, além disso, a educação do paciente, reabilitação cardíaca, e se os sintomas persistem a despeito do tratamento, talvez até encaminhar para um centro que trate especificamente a patologia. E aí, pensando nisso, que a gente não tem um tratamento adequado, surge a ideia da gente pensar em novos alvos terapêuticos. Então, alvos terapêuticos em relação à comorbidade, em relação à doença estrutural, em relação à doença funcional, a sintomas e até a ideia de tentar prevenir eventos que a gente não tem nenhuma evidência até o momento.
Diante de tentar buscar alvos terapêuticos novos, surge a possibilidade da gente atuar sobre o GNP cíclico. Por quê? Porque a via do GNP cíclico ela pode ser um bom alvo porque ela tem uma série de efeitos benéficos que contribuem para diminuir a rigidez miocárdica. Então, alguns estudos têm surgido em relação a nitratos, aí um deles é o NIT-HFpEF, que na verdade foi meio frustrante, que piorou a capacidade física, a capacidade funcional desses pacientes, mas também estimuladores do GNP cíclico, como o biociguat, inibidores da fosfodiesterase, têm sido testados para tratamento de CFE, ainda sem os resultados bem evidentes. E por fim, os inibidores da neprilisina, que eles são, o fato de você inibir a neprilisina, você aumenta a disponibilidade de peptídeos natriuréticos, isso atua sobre o GNP cíclico e poderia ter esses efeitos benéficos em relação ao relaxamento da musculatura. E o que a gente tem de dados sobre os inibidores da neprilisina? A gente tem um primeiro estudo que foi publicado em 2012, foi o Paramount, foi um estudo de fase 2, que é randomizado também, multicêntrico, que avaliou 300 pacientes e que avaliou como desfecho a alteração de NT-proBNP. E mostrou que com sacubitril e valsartana a gente tinha aí uma redução do NT-proBNP mais significativa em relação ao uso da valsartana, abrindo uma perspectiva que talvez o sacubitril e valsartana pudesse ser usado e ter algum benefício na IC de fração de ejeção preservada. E com isso, então, foi desenhado o estudo Paragon, que está em andamento. A previsão é de incluir mais do que 4.000 pacientes no Paragon e que vai testar a sacubitril e valsartana na IC de fração de ejeção preservada, com aqui um pouquinho diferente o desenho, porque tem que ter evidência de doença estrutural ou peptídeos natriuréticos elevados e fração de ejeção preservada. É um estudo de fase 3 que pretende avaliar morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, acho que aqui vão ser 4.800 pacientes, a gente não tem o resultado do Paragon ainda, mas pode ser uma perspectiva para o tratamento de IC de fração de ejeção preservada. Então, se a gente for pensar como fazer o diagnóstico, como conduzir o paciente para IC de fração de ejeção preservada, a gente tem que reunir dados clínicos, ecocardiográficos e de biomarcadores. Se a gente não conseguir definir o diagnóstico por aqui, a gente pode lançar mão do eco de estresse diastólico e da avaliação hemodinâmica e, por fim, buscar a etiologia, porque talvez, dependendo da etiologia, a gente tenha algum tratamento específico para reverter o quadro. E uma vez diagnosticado, para o tratamento, aliviar os sintomas e tratar as comorbidades e pensando que, por enquanto, a gente não tem nenhum tratamento que reduziu aí morte cardiovascular ou hospitalização por IC, não tem nenhum medicamento que mostrou ser benéfico em relação a endpoint duro para esses pacientes. Era isso que eu tinha para falar. Aproveito para convidar para o DEIC de 2019, que vai ser em Fortaleza, de 8 a 10 de agosto. Edson, cadeira cativa do DEIC. Então, aproveito para convidar todo mundo. Era isso. Está aberta a discussão, aproveitar a experiência da família. Bom, o paciente chega com insuficiência cardíaca diastólica. Nada a não ser diurético está comprovadamente associado a isso. Agora, tem dois grupos de pacientes em extremos. O paciente hipertenso, você sente um certo alívio em ter alguma coisa que você possa tratar, nem que seja com classe 2A, classe 2B, etc., para tratar a origem, de um paciente hipotenso, ou normal para hipotenso. Certo? Tem alguma abordagem inicial diferente que você comece entre um e outro? Tem alguma particularidade que você sugira que vai por um caminho, por outro, e intuitiva ainda que as diretrizes não consigam mostrar uma rumo correto? Eu acho que no hipertenso a gente fica mais confortável, porque você parece ter um fator causal para aquela... Estou tratando a hipertensão, né? Eu estou tratando a comorbidade, estou dando diurético que ajuda a tratar a hipertensão e diminui, alivia os sintomas, mas eu acho que o hipotenso tem uma tendência a ir mais para buscar etiologia. Será que não tem, por exemplo, uma lordose? Será que eu não estou gerando um outro fator, entendeu? Por que essa mioclonose restritiva está gerando ficar hipotenso e não ser um paciente hipertenso? Eu tenderia a tentar buscar a etiologia para isso
nem sempre vai ser possível, mas dependendo da etiologia a gente vai ter um desfecho diferente, né? Uma avaliação prognóstica diferente desse paciente e hoje a gente tem algumas estratégias de tratamento para algumas delas. Então acho que eu tenderia a buscar mais a etiologia. Está saindo filme disso. Eu queria saber o seguinte, porque obviamente que o aumento da PDE2 com o aumento de pressão arterial eleva a uma hipertensão pulmonar, que é a causa da dispneia. A minha questão é a seguinte, será que as respostas não são satisfatórias para o tratamento convencional da congestiva, não sei se é congestiva, porque o problema está realmente na lesão pulmonar? A minha pergunta é se vocês já fizeram uma avaliação com os vasodilatadores pulmonares para diminuir o grau de hipertensão pulmonar. Outra coisa, mesmo que o paciente não tenha insuficiência, que custa, às vezes dá para a gente avaliar o grau de hipertensão pulmonar pela própria curva do fluxo pulmonar, pelo tempo de aceleração muito acelerado. Quero dizer, ao contrário, bem acelerado, porque ele normalmente é diminuindo, acima de 120 milissegundos, e obviamente quando tem pressão aumentada, você realmente muda a curva, porque ele abre já com uma pressão alta e aumenta com esse tempo de aceleração. Isso também já indica que tem pressão pulmonar, é um dado direto que eu uso, que a gente já usava em criança, recém-nascido, para avaliar pressão pulmonar, quando não tem insuficiência epicústica. Mas aí eu queria saber mais em relação aos vasodilatadores, não tem nenhuma resposta. Exatamente esse utilizagem que eu falei desse novo mecanismo de passar no gene específico são os dois nichos de tratamento, o inibidor da fosfodiesterase, que seria considerado ou o piociguat, que é um medicamento que estimula o GMP cíclico e que é usado para pacientes com hipertensão pulmonar. Então, isso são dois nichos que estão em andamento, estudos que a gente não tem resposta. Né? Principalmente para esse fenótipo de CETEP que tem uma hipertensão pulmonar aumentada. Né? Então, a gente é bem nesse foco de doenças. Mas ainda não tem nenhum resultado para te passar sobre isso. E o teste de 6 minutos? De avaliar, para você exatamente avaliar com a medicação e se ele realmente tem exame de fluxo. Eu acho que pode ser um teste possível, né? O que eu vi de dados na literatura é usando o teste cardiopulmonar, mas que você poderia talvez extrapolar para o teste de caminhada de 6 minutos para isso. Fabiana, as proteínas abdominal vão ser utilizadas como marcador também nessa técnica ou eventualmente A gente vai esperar o Germano parar por isso. Fabi, em relação ao uso beta, eu vi ali, parece que nada. Mas a gente observa uma melhora em pacientes que você tem essa suspeita clínica. Será que pode ter alguma coisa meio de circulação, isquêmica relacionada? Porque a gente observa que tem uma relativa melhora no paciente. A gente dá para angina, né? O paciente que tem angina e CETEP associada, é só nesse subgrupo que você estaria permitido de usar, que você teria algum benefício para usar. Não sei te dizer se tem algum dado que, sei lá, alguma isquemia. Você está querendo dizer tipo, que tem uma isquemia, tipo alguma coisa microexplosão, alguma coisa que vai melhorar. Eu acho assim, esse paciente piora com frequência mais alta. O paciente com FA de alta resposta por certificação de saúde é o camarada que vai descompensar. Então, nesse sentido de você controlar a frequência e tentar melhorar os sintomas, talvez. Mas não tem nada como prognóstico, mortalidade, nada influencia. Sabe se tem, Germano, alguma coisa de prognóstico com beta-bloqueador para esse CETEP que possa... Só melhorar os sintomas. Mortalidade não mexe. E se tiver que escolher um beta-bloqueador, escolha o beta-bloqueador cardioseletivo ou um nebivolol, por exemplo, que é ação de liberação de ácido nítrico. Tem alguma lógica nisso? O que tem os seios, que é o estudo que de fração de digestão reduzida, mas porém tem um grupo de pacientes com fração de digestão ali no mid-range, idosos, e que mostrou benefícios. Então, um subgrupo para a gente utilizar esse nicho específico ali desses pacientes. Eu não sei, eu tenho um pouquinho, eu fico meio assim com o nebivolol, eu acho que esse efeito que ele tem no renol, ele acaba gerando essa hipotensão, então eu deveria ter cuidado
no paciente que não é hipertenso de usar essa medicação. Mas aí é bem apego pessoal, assim, que eu acho que eles tendem a ficar mais hipotensos e tem que trocar. Porque você acha que ele coloca para tratamento disso? Eu tenho uma preferência pessoal por um beta, porque não há remédio de bem, mas eu geralmente levo em consideração as comunidades. Se o cara tem enxaqueca, eu quero um beta não específico. Tá? Eu quero procurar o nome, entendeu? Se o cara tem tremor essencial, também quero um beta não específico. Se o cara tem asma, ou tem seca, eu tenho um beta específico. Aí vai ser mitoprolol, vai ser mitoprolol, vai ser mais por aí, né? Uma perguntinha. Aí a gente volta para tratar a comorbidade. A gente volta a focar no que está em volta. Quanto mais comorbidade, mais liberdade tem para tratar, já que não tem dinheiro para nada, né? E já combinar com a comorbidade, né? Exato. A farmacologia se faz assim. Tem um estudo, um pequeno estudo que mostra que para diminuir um pouco a incidência de FA em relação ao uso prévio de braço. Não sei se tem alguma coisa, não sei se estou tocando exatando alguma coisa assim, porque se você tem uma paciente, por exemplo, que você está fazendo intermitência de FA, talvez o braço pudesse dar uma abrandada. Se não tentei procurar aqui, não consegui pegar. Mas se, por exemplo, no Charme alguma coisa foi falado sobre isso? Diminuir? Não. A gente pode até olhar em efeitos adversos qual foi a incidência de FA com o uso da camisadeira. A gente pode ver e pegar o Você diminuiu, porque o que eu lembro, eu diminuiu a incidência em novos casos. Eu tenho uma tendência a usar, se o paciente tem algum grau de hipertensão, porque a gente tem pouca coisa de comorbidez. Se tenha isso, então a gente tende a usar. Mas depois então, olha, eu acho interessante isso. A FA piora o prognóstico de todo mundo. Ponto. Né? Nos pacientes, três grupos de pacientes, a impressão que eu tenho é que eles pioram muito rapidamente. Mitral, principalmente por estenose, estenose mitral, na cardiopatia hipertrófica e nas cardiopatias restritivas, onde a diástole fundamentalmente é comprometida. Vocês têm alguma experiência, os pacientes de vocês com insuficiência cardíaca, com gestão preservada, que desenvolvem fibrilação atrial, serem tratadas com estabilização do ritmo cardíaco, retorno do ritmo cardíaco, por ablação, cardioversão, droga, etc. Você tem intuitivamente algum feeling disso a respeito de tentar voltar para o que ele era antes, nem que o que era antes não fosse tão bom assim? Eu acho que esses pacientes acabam ficando com um quadro muito grande e eles recorrem a FA com muita frequência. Eu, assim, não tenho uma tendência enorme de tentar manter o ritmo sinusal. Tento uma vez, uma segunda vez e a partir daí, se o paciente consegue controlar a frequência, ele costuma ficar bom no sintomático. O problema é se ele começa a não controlar a frequência, aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Mas uma primeira, uma segunda tentativa sempre... E a segunda pergunta em cima dessa. Você acha que a presença de fibrose atrial pela ressonância, muito ou pouco, pode ser um divisor de águas nessa decisão de manter o controle da frequência e manter o controle do ritmo? Eu não? A PIDA também nessa ideia. Eu não sei dizer isso. Acho que não há evidência suficiente mostrando essa correlação, mas intuitivamente sim. É como a mesma coisa, falar carga de fibrose no músculo versus a resposta a uma terapia de imunização, indicação de CDI, porque o cara faz sentido fisiopatologicamente, mas tem que ser estudo, né? Então, dentro do que reduz é ouro, né? Então, assim, eu tento a concordar com essa premissa, eu faria um estudo a esse respeito, né? E dá para julgar. Eu acho que essa pergunta é intuitivamente, você acha que sim, a resposta é sim. Não, é que você tem algo, porque na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, já há evidência suficiente para recuperar o ritmo através da ablação do catéter. Esses pacientes costumam ter o melhor prognóstico evolutivo do que os pacientes que são tratados clinicamente. Né? Isso na fração de ejeção reduzida. Né? Na preservada eu obviamente desconheço, então de fato é uma pergunta, não é uma provocação. Eu acho que é uma tendência, né? A gente ver fibrose é uma tendência a você achar que aquilo não vai conseguir reverter. Do mesmo jeito que na hipertrófica cada vez mais ganha valor
presença de fibrose na ressonância, né? Para você decidir CDI, cada vez isso não fazia parte dos critérios lá atrás. Hoje em dia você já considera isso, quanto de fibrose que tem para decidir. Eu acho que vai o mesmo raciocínio. A gente trabalha com ritmologia, a gente acaba tendo uma ideia muito viciada, né? Do paciente que acaba procurando, um paciente com restritivo, por exemplo, insuficiência cardíaca com fração isquêmica, que acaba procurando por que desenvolveu fibrilação atrial e piorou. Doutor, eu nunca fui show, mas agora estou muito ruim, né? E às vezes você faz uma simples cardioversão no paciente, o cara passa 2, 3 dias. Eu não vou lembrar o nome essa semana do nosso Marquinhos, doutor. Eu passei 3, 4 dias de rei. De rei, não sou outra pessoa. Voltou tudo. Então a sensação que se tem é que restaurar o ritmo sinusal é de fato importante para a melhora do tempo. Porém, o problema é a nossa incompetência em manter esse benefício. E aí entram as metodologias. Bom, qual paciente nós temos ou não que fazer ablação? Vale a pena fazer de uma maneira discriminada? Provavelmente não. Mas aí talvez, não sei, vocês que trabalham especificamente com insuficiência cardíaca, se há algum estudo nesse grupo de, olha, insuficiência cardíaca, preservação preservada, fibrilação atrial, piora da concentração, fibrose sim, fibrose não. Seria eu acho que não tem ainda, mas eu acho que isso dá um trabalho. É ignorância minha. Eu não conheço. Eu não conheço esses estudos. De fração de ação reduzida, sim. Já pode entrar aí. O material todo, aqui nessa mesa dá 2.000 pacientes em um ano. Não é? Lembra não? Só trabalhar, velho. Para de enrolar. Gente, acho que o Germano não precisa de apresentação. Você está na cidade de quanto tempo, Germano? Oficialmente há 6 meses. Há 5 anos eu moro aqui. Bom, o Germano ele trabalha no curso de ciência cardíaca no Instituto do Coração. Hoje coordenador da cardiologia do Hospital Regional aqui no Hospital Regional do São José. Era estadual, depois virou regional, ficou lá. E como coordenador também da área médica da cardiologia na Universidade de Rio Grande do Sul. Então, um grande prazer estar aqui, Germano. Obrigado por ter vindo. Obrigado pessoal pela presença. De novo, obrigado Eduardo pelo convite. Acho que é a minha segunda aula que eu faço em São José dos Campos. Eu moro aqui há 5 anos, dou aula no Brasil inteiro, uma aula por semana ou 2, sei lá. E em São José acho que é a segunda vez. A primeira Marcela que estava lá, um convite que a MEF tinha patrocinado no Palmier. Essa é a segunda vez que eu venho falar em São José dos Campos. É um prazer estar aqui com os meus colegas, meus amigos. Então deixa eu me representar rapidamente. Eu sou de Salvador, Bahia. Eu formei em 97 na Federal da Bahia e eu vim fazer clínica médica no HC, no INCOR. Primeiro eu fiz aeronáutica, tá? Forças Armadas, e depois é importante esse momento. Que não filme isso, mas tudo bem. Eu só falei no currículo. Ministério da Aeronáutica, 1998, depois vim fazer minha residência aqui no HC, clínica médica aqui na USP, 2 anos de cardiologia do INCOR, um cargo de preceptoria quando eu conheci o Fabi. Eu era preceptor em 2003, a Fabi estava entrando aí em da CARD, ele se conheceu em 2003. Lembro da sua entrevista lá. Então foi muito bacana, porque depois nós dois, também fugi da hemodinâmica, acabei olhando para nós, mas clínico que IC transplante por cima. Aí eu fui contratado na IC transplante, a minha parte acadêmica, a parte de ensino preponderou realmente desde 2003 na área de IC. E meu doutorado foi na área de IC também, em 2010, sobre uma defesa. E, bom, enfim, o que me interessa aqui nessa aula foi isso que eu fiz até agora, em 2018, quando eu pedi demissão do INCOR há 2 meses, 1 mês e meio atrás, foi 20 anos lá dentro da casa, para dar conta desses 2 projetos aqui em São José dos Campos. Uma faculdade de medicina, onde eu sou coordenador da medicina aqui de Morumbi, e o Hospital Regional, que me contratou como coordenador da cardiologia e da clínica médica. Eu colaboro aqui com vários colegas. O Luiz está conosco nos 2 projetos, o Eduardo está conosco nos projetos também, o Fabrício, se quiser entrar também, estamos juntos.
Todos vocês são convidados a conhecer o serviço, tá, gente? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre biomarcadores AIC com a visão do clínico. Eu não sou... eu trabalho com biologia vascular, eu trabalho com redox, eu não sou o Chico Laurindo, que trabalha ali com biologia vascular em altíssimo padrão. Não é meu ponto, eu acho que eu não vou contribuir aqui com o grupo falando de biomarcadores em sua essência. Vou falar da aplicabilidade clínica, na minha visão, como cardiologista clínico que trabalha com insuficiência cardíaca. Tudo bem, pessoal? Não é Maria Ribeiro também? Não sou brasileiro, e esse é fake, tá bom? Henrique Prata, provavelmente será bom. Vamos ver. Bom, onde é que eu faço aqui? É no de baixo, no de baixo. Isso aqui são os potenciais conflitos de interesse que não vão influenciar nessa apresentação. Então, eu fiz o seguinte, pessoal, dividir rapidamente em uma introdução breve sobre biomarcadores, diagnóstico, porque, na verdade, quando a gente fala em biomarcador, a gente lembra logo do BNP, e o foco realmente são esse, embora existam vários outros, porque ele me ajuda no diagnóstico em algumas situações, prognóstico, e esse talvez seria a maior robustez de dados sobre os biomarcadores agora existentes em relação à insuficiência cardíaca é na área de prognóstico, seja na IC aguda ou na IC crônica, e fazer alguns exemplos de caso, falando a respeito da integração de biomarcador com sacubitril valsartan, é uma pergunta bem atual, e um pouco sobre a questão do choque cardiogênico, pacientes mais graves, então em que ponto esses biomarcadores podem me ajudar nessa situação. Eu tive que escolher o que falar, o vídeo vai ser bem breve, então eu vou ser sucinto para a gente poder... Posso falar mais? Então, beleza. 10 minutos. Vamos lá. Aqui está os biomarcadores da IC, que são biomarcadores mais comuns, né? Quer dizer, em termos de pesquisa científica. Nós temos os marcadores de estresse miocárdico, de dissensão miocárdica, como VNP e NT-proBNP, ou seja, um elemento, são moléculas que são secretadas pelo próprio coração, pelo músculo cardíaco, em resposta a uma distensão ventricular esquerda. Então, essa resposta, ela é variável, existem além dos BNPs e NT-proBNP outros biomarcadores que são pertinentes à tireoide, o CNP, o ANP, em termos de meia região, tem alguns adenomedulas de meia região, que também são marcadores de estresse miocárdico, mas que na realidade eles refletem, todos refletem um estresse miocárdico em termos de distensão ventricular. O que tem a maior aplicabilidade clínica é o BNP e o NT-proBNP. Nós temos aqui também outra linha de biomarcadores como marcadores de lesão miocárdica. Lá, a marcador de lesão miocárdica mais comum é a troponina, que tem vários tipos de troponina, tem ultrassensível, tipo troponina T, troponina I, mas importante porque a gente já classicamente fala de troponina há pelo menos uma década e meia, 2 décadas, mas a troponina, ela primeiro foi na síndrome coronária aguda, mas hoje a gente sabe que a troponina tem um valor importante em termos de prognóstico em qualquer síndrome que envolva o coração. Respondendo à pergunta da Marcele, então a essência histórica foi um dos pontos mais precocemente envolvidos. A gente sabe que a essência histórica descompensada com troponina alterada era diferente em termos de prognóstico do que aquela que tem troponina normal. E isso vale também para as próprias síndromes coronárias agudas, que o valor da troponina, o pico precoce de troponina, vale também para a embolia pulmonar. Então, mesmo a embolia pulmonar, em que o VD está envolvido com pouca massa, a própria secreção de troponina discretamente elevada, num paciente com disfunção aguda do ventrículo direito, pós-embolia pulmonar, também tem valor prognóstico. Então, no final, síndromes que envolvam a estresse miocárdico, em que há elevação, pelo menos limite, que a gente fala de troponina tocada, tem valor prognóstico, e a gente sabe que é um dado a mais quando ele está disponível. O que acontece muitas vezes é o uso equivocado do biomarcador. A gente vê um paciente com IC descompensada, e aí você vê uma troca 0,3, pronto, beleza, vamos pro CAT, esse infarto sem supra, recebe aquela parafernália de infarto sem supra. Então, a gente tem que colocar os biomarcadores no lugar deles. Eu vou adiantar minha opinião. Biomarcador não deixa de ser exame complementar, pessoal. Então, é muito importante que a gente coloque ele no lugar deles. Porque se a gente colocar a troponina como exame magno, você vai supertratar muitos pacientes pensando em síndrome coronária aguda, mas esquecendo que está por trás da patologia daquele problema. E aí você provavelmente vai ter muito mais complicações hemorrágicas, por exemplo, que tem acontecido no nosso meio. Então esse é um ponto importante na minha visão.
tem aqui os marcadores de remodelamento da matriz, da lectina 3, também está muito em voga, tem muitos estudos mostrando melhora de valor prognóstico da lectina elevada versus da lectina normal. Inflamação, interessante aqui, proteína C reativa, desde a década de 50 a gente já tem evidência mostrando que o PCR alta está relacionado ao pior prognóstico na insuficiência cardíaca. Tem um artigo do professor Brownhall de 1959 a respeito disso. Então, não é novidade inflamação na insuficiência cardíaca, a gente só não sabe o que fazer com isso. Esse é o ponto, a gente já tentou tratar inibidor de TNF-alfa, coletando F7, inibidor de interleucina, tudo isso é marcador. O ST2 é um dos mais recentes, que está também facilmente detectável, parece ter um valor prognóstico independente dos outros biomarcadores, parece bem bastante promissor, mas naturalmente ainda está em fase experimental. Disfunção renal, interessante esse ponto aqui, pessoal, é que a gente sempre usou ureia e creatinina como valor prognóstico. A gente sabe disso, esse é um biomarcador importantíssimo, barato, de fácil obtenção. Na fase aguda de ser, então, uma ureia elevada, pelo estudo ADIA, você sabe. Quais são os três quais são os três variáveis prognósticas mais importantes na IC aguda, de acordo com o estudo ADIA? Um é a ureia, acima de 92, creatinina acima de 2,75 e a pressão sistólica menor do que 115. Se você tiver esses três aí, ureia maior que 92, creatinina maior que 2,75 e pressão sistólica menor que 115, você tem uma mortalidade intra-hospitalar de 22% pelo menos. Então, às vezes a gente fica falando de muito biomarcador caro e tal, tá na moda, mas cara, ureia, creatinina e pressão, todo mundo tem aqui, ninguém tem desculpa. Muitas vezes a gente não usa adequadamente esses biomarcadores clássicos, e eu vou trazê-los de novo aqui, porque eu acho importante falar de prática clínica, não só de teoria. Né? E aqui, ativação neurohormonal. Bom, renina, aldosterona, tem vários outros marcadores, adrenomedulina. São marcadores que nós conhecemos e que têm valor prognóstico, porém a gente não dosa isso no dia a dia. A gente dosa isso em situações de hipertensão secundária e algumas investigações adicionais. E estresse oxidativo, olha, tem o ácido úrico, a mieloperoxidase e tem muitos outros marcadores hoje de nada de pH redutado, tem uma série de marcadores que podem ser utilizados. Mas vejam bem, pessoal, tudo isso aqui são os marcadores um pouco mais rebuscados e você tem aqueles básicos, ó, eletrônicos. Todo mundo sabe que sódio baixo vai ter valor prognóstico na insuficiência cardíaca. É um biomarcador também. Não é porque é baratinho e não tem patente que deixa de ser biomarcador. Alteração de teste de função hepática, importante também. Nós sabemos daqueles pacientes de disfunção biventricular, ou que tem uma hipoperfusão tecidual significativa, quando tem a elevação de TGO e TGP, eu peguei pacientes com 4 mil de TGO e TGP. Ah, não, isso é uma hepatite aguda que descompensou a IC, nada disso. Travou tudo com dopamina, era tudo baixo débito com congestão, limpou o paciente, agora tem um pior prognóstico. Esse paciente geralmente tem um lactato muito alto, o lactato também é um biomarcador, embora clássico, é um tremendo biomarcador. Função tiroidiana, aí tem aquela questão do eutiroideio síndrome, tem hemograma, aí tem o HB marcador, o leucus total marcador e um percentual de linfócito também é biomarcador da IC crônica. O percentual de linfócito baixo significa o paciente que não está eutrófico, o paciente está já consumido, é um indicador de caquexia cardíaca, é um indicador indireto. E estudos do ferro, que aí entra toda a parte do IRHF, tem toda. É uma coisa que eu não gostaria de entrar aqui, porque vai ser um outro dia. Então, em relação ao diagnóstico, nós sabemos que as indicações básicas em relação a essa introdução, eu diria que diagnóstico da IC é um dos pontos mais importantes. Desses biomarcadores, vamos focar não nos habituais nesse momento, falar, por exemplo, do PNP, dos péptidos natriuréticos. O péptido natriurético do tipo B, ele tem a principal indicação de diagnóstico diferencial da dispneia. O indivíduo que chega para a sala de emergência com a dispneia a esclarecer, primeira coisa é exame clínico naturalmente, de novo, colocando o biomarcador no lugar dele. Muitas vezes é muito claro no exame clínico qual é o diagnóstico dessa situação, mas em algumas situações, exemplo, o paciente que tem uma comorbidade, o paciente tem uma doença cardíaca, mas também tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou tem fator de risco para. Então, o paciente que não tem antecedente nenhum registrado, e um paciente que chega com a dispneia, mas é obeso, morre, você não consegue ver distensão jugular. Alguns pacientes têm essa característica. E aí você tenta lançar a mão
de algum tipo de avaliação. Então, no diagnóstico diferencial, em pacientes em que o exame clínico não é suficiente para fazer o diagnóstico clínico da IC, o BNP pode ajudar e muito. Falo BNP, mas também o BNP pelo BNP, por exemplo. Eu não vou falar do ANP porque ele comercialmente não está disponível e ele tem uma biodisponibilidade muito mais errática do que o BNP, que é mais estável e mais perene. Prognóstico na IC também tem ganho bastante força em pesquisa. Não é a mesma coisa do diagnóstico da disciplina aguda, mas a gente sabe que é muito claro, muitos estudos mostrando que BNP alto na entrada, um paciente que chega com IC aguda, tem valor prognóstico. Um BNP sequencial ao longo da internação, ou pelo menos o BNP de entrada versus BNP de saída, também tem valor prognóstico. O cara entra com BNP de X e sai com BNP de 2X, esse cara talvez nem deveria ter saído da internação. O paciente que entra com o BNPX e continua com o BNPX na saída, provavelmente vai reinternar. O paciente que entra com o BNPX, ele só sai com o BNPX sobre 2, tem um prognóstico melhor. Isso também é bastante conhecido, não vamos ter em relação a isso. Então, o prognóstico na IC aguda, é verdade, e na IC crônica também. Lembrando que um ponto importante é que no manejo da IC já perde uma cruzinha. Porque nós temos, por exemplo, o estudo Guidance mostrando que o paciente que tem insuficiência cardíaca crônica e está sendo avaliado ambulatorialmente, você faz análise clínica regular, isso de forma rotineira, você agregar o BNP como um valor, uma boa estratégia adicional, não necessariamente você vai ter benefício. Então, populacionalmente falando, não vale a pena de rotina sair colocando o BNP na água da Sabesp. Então você não vai colocar, da mesma forma que você pede função renal e eletrólitos, você vai agregar o BNP na rotina ambulatorial, porque não existe essa evidência. Isso não impede, naturalmente, que os senhores usem judiciosamente em casos relacionados. É aquele doente que eu sempre tenho dúvida na minha reavaliação clínica sobre o status morêmico dele, por exemplo. Um cara de difícil controle, o diagnóstico diferencial ruim por causa da complexão física, o BNP pode ser um elemento adicional como um marcador de pressão de enchimento. É como se eu estivesse fazendo um eco hemodinâmico lá e vendo se o paciente está um pouco mais alto, intermediário ou baixo. O BNP pode me ajudar sequencialmente nesse tipo de paciente, por exemplo. Tudo bem até aí, pessoal? Estamos muito rápido? Tudo bem? Vamos lá. E aí entra, prognóstico, a própria síndrome coronária aguda, aí entra o inverso, né? Da mesma forma que a troponina tem valor como biomarcador na IC, a presença de BNP elevado no ambiente de uma síndrome coronária aguda também tem valor prognóstico ruim no paciente com síndrome coronária aguda. E aí vai, hemolia pulmonar, é um screening para disfunção de PE, então entra aquela questão do ABCD, que hoje é a nossa maneira de estadiar o paciente com insuficiência cardíaca. O A, o paciente com fator de risco sem disfunção nenhuma, documentada. O B, é aquele doente que tem disfunção subclínica, ou seja, nunca teve sintoma na vida, e aí entra o BNP como uma das ferramentas para detectar essa disfunção. Então aí já é um paradoxo para aquela nossa máxima de que o diagnóstico de IC é clínico. O BNP também é clínico, né? Eco também não. Então, o que fez você fazer esse eco no BNP? Exemplo, você está fazendo rotina no seu paciente, assintomático, checar, fez o eletro dele, BRE, novo. Opa, uma coisa nova aconteceu. Então, aí você faz um eco, ou pode usar um biomarcador como esse, não, BNP de 650. Né? Eco, disfunção, fração de 40%. Irmão, eu nunca tive sintoma. Nunca tive falta de ar, nunca tive nada. Bom, esse é o estágio B, da insuficiência cardíaca. Então, esse tipo de novidade, só por causa da disponibilidade do exame é que isso está começando a acontecer na prática clínica. Mas, de novo, não é a primeira indicação de usar um peptidogénico para avaliação. Mesmo porque você sabe as dificuldades na parte clínica, por exemplo, na parte prática, dia a dia, que você pediu o BNP. Você pediu o BNP, eu quero pagar 500 pratas para poder fazer o exame. Só você vai pedir a torta direita? Não. Né? Então, e pneumonia? Bom, aí tem vários diagnósticos em que já se mostrou que a elevação do BNP no cara que tem pneumonia de base, mesmo sem disfunção ventricular, também tem valor prognóstico. É a intensidade da descompensação clínica que está valendo. Bom, então, em termos de diagnóstico, vocês lembrarem que o BNP, na verdade, ele é secretado com o ProBNP, que tem dois componentes, né? Você tem o BNP de fato e o NT ProBNP.
essa molécula, o BNP, foi visto pela primeira vez, o grande estudo do BNP foi esse estudo de 2002, aqui do Alan Mason. Foi diagnóstico diferencial da dispneia na sala de emergência. Então, esse é o grande estudo do BNP, pessoal. Desculpa interromper. Pois não? Você pode voltar a slide anterior? Me permite? Claro. Esse aí. O ProBNP, ele é secretado pelo miócito ventricular ou atrial? Ambos, porém a massa maior de BNP provém do ventrículo por causa da massa ventricular. Basicamente, a massa ventricular faz diferença. Então, se nós pegarmos, se pudéssemos marcar biologicamente com um radioisótopo o que está no ato, o que está no ventrículo, vai mais de 95% do BNP detectado na circulação vem do ventrículo pela massa. Que é um marcador de insuficiência cardíaca e, portanto, ventricular, é claro, mas então eu tenho um conceito errado, que para mim boa parte disso vinha da distensão do ato secundário ao PD2 aumentado. Do miócito ventricular. Ambos. Os cardiomiócitos eles não têm essa diferenciação, eles têm uma biologia muito próxima. Tá. A questão é que o átrio, ele é um secretor, porém a quantidade de músculo atrial é tão pequena que junto com a musculatura ventricular esquerda, por exemplo, ela se torna ínfima. Por isso, por exemplo, que no caso do paciente que faz pneumonia pulmonar, as elevações de BNP são muito mais tênues, porque a diferença de massa ventricular esquerda e ventricular direita é muito maior. Show. Então, vocês têm aqui no estudo do Alan Mason mostrando o seguinte: a detecção precoce do BNP na sala de emergência foi comparada como um teste índice ao padrão ouro. Quem pode me falar qual foi o padrão ouro desse estudo? Tudo do Alan Mason, 2002, menino, bonitinho. O cara testou o BNP versus o padrão ouro. Porque todo teste tem que ser, o teste índice vai ter que ser avaliado por um padrão ouro, certo? Qual era o padrão ouro? Qual foi o padrão ouro usado nesse estudo? Porque essa é uma pergunta importante. Então, quem dá mais, quem dá menos? Avaliação clínica. Eu queria destacar isso pelo seguinte: nunca se distanciem disso, pessoal. Não adianta, o BNP tem que ficar no lugar dele, entendeu? Nós, o que eram? Dois cardiologistas, os dois cardiologistas sênior, e que tinham que concordar com o diagnóstico. Eles tinham acesso a todas as informações do prontuário, verdade, inclusive retrospectivamente, porém, unicamente eles estavam certos em relação ao valor do BNP. Então, eles tinham que chegar a alguma conclusão como: esse paciente não tinha insuficiência cardíaca, ou ele tinha uma dispneia, mas de causa não cardiogênica, tá? Mesmo que ele tivesse disfunção ventricular, isso pode acontecer, ou o paciente tinha uma dispneia realmente secundária à insuficiência cardíaca. Esse foi o desfecho. Então, o BNP foi comparado contra uma avaliação clínica robusta com todos os elementos. Então, nunca dispensem a sua avaliação clínica robusta com todos os elementos. E aí houve um limiar de detecção muito interessante, colocou-se como 100 nesse estudo, um cut point ideal entre sensibilidade e especificidade. Lembrando que, se você quer aumentar a sensibilidade, você vai ter que trazer para cá, ou seja, a sensibilidade vai chegar próxima de 100% se você tiver um BNP com um corte de 50%. Essa é uma variável contínua. Você tem que arbitrariamente definir qual é o cut point, qual é o ponto de inflexão. Se eu quero usar o BNP como uma ferramenta de sensibilidade máxima, use um BNP mais baixo, se o cara tirou 40 de BNP, isso não é IC provavelmente. Quase 100% de chance de estar eliminando a IC como causa da dispneia. Ao passo que, se você quer usar isso como uma ferramenta de especificidade alta, você não consegue. Porque a especificidade alta se daria num ponto muito grande. Então, você não consegue. O BNP é um bom exame de triagem. Lembrando que, acima de 500 de valor, a especificidade começa a aumentar significativamente. Abaixo de 100, a sensibilidade está ótima. Entre 100 e 500 é aquela velha penumbra. E aí entram outros biomarcadores. Tá? Tem a adrenoledulina, por exemplo, que é um biomarcador que, nessa faixa de penumbra, consegue diferenciar adicionalmente quem tem IC e quem não tem, mas não está disponível comercialmente ainda. E aí, pessoal, no diagnóstico da IC aguda, você tem, por exemplo, o BNP entra aqui, anamnese, exame físico. Se o paciente já tem uma IC confirmada, já vai direto para avaliações posteriores. Mas no caso de dúvida diagnóstica, você pode, entre outras coisas, usar o ecocardiograma, usar o BNP, eventualmente até bioimpedância, quem tem experiência, quem tem expertise, embora tenha sido 2B na nossa diretriz lá, que foi, deu um pano para manga, né, Fabinho?
Mas o fato é que o BNP ele pode ser utilizado de novo como alternativa ao exame clínico. Todo o resto aqui, a gente sabe mais ou menos o que acontece. E em termos de prognóstico, pessoal, prognóstico do BNP, como eu comentei, e o BNP vai na mesma linha, é muito claro. Então, paciente com insuficiência cardíaca crônica, BNP persistentemente elevado versus BNP normal, o prognóstico é muito ruim. Mas isso nem sempre é necessário. Eu preciso causar em todo mundo? Não. Isso a gente tem um estudo muito interessante da Lynne Stevenson mostrando que terceira agulha presente e pressão venosa jugular elevada também tem valor prognóstico, é parecidíssima com essa aqui. Então, por que eu vou deixar, que preguiça é essa de examinar no paciente, eu tenho que gastar quinhentão toda a consulta para poder fazer a mesma, chegar à mesma conclusão? Esse é um desafio, tá? Aí, além do BNP isoladamente, na IC crônica, também vale, por exemplo, a associação. Isso é uma tendência. Aqueles biomarcadores que nós estamos falando, eles começam a ter valores prognósticos aditivos. Aqui é o FAS ligante também, que é um outro biomarcador em que, nessa casuística, mostrando o FAS ligante. O BNP e o FAS negativo, ou seja, você coloca o cut point a partir de negativo, ele tem um excelente prognóstico. Quando os dois estão positivos, o prognóstico é muito ruim, então o efeito é aditivo. Isso mostra o seguinte: eu consigo usar, quando estiver baratinho, provavelmente a gente vai conseguir usar um painel de biomarcadores para ter uma otimização dessa avaliação prognóstica de forma muito mais significativa. Ou seja, usar um biomarcador é bom, usar dois, se você bem utilizar, vai ser melhor ainda. Além disso, aqui é um estudo Edmire. Pouca gente fala desse estudo, eu fico triste por isso. O estudo de 2011, um estudo super legal, elegante, que mostram dois tipos de marcadores. Não são... O que a gente fala de biomarcador é o seguinte: a gente fala de marcador que a gente gosta no sangue, né? Então você tem vários tipos de biomarcadores. Alguns exames de imagem são biomarcadores. Alguns exames de anatomia patológica que se gosta na histologia também são biomarcadores, mas são mais difíceis de obter. Esse aqui é BNP mais hemoglobina mais uma relação chamada coração mediastino na MIBG, na meta-iodobesilguanidina. É muito interessante esse estudo pelo seguinte: a meta-iodobesilguanidina é um análogo da noradrenalina e você consegue verificar, na verdade, a integridade sináptica do músculo ventricular. Então, olha, se tem uma relação coração-mediastino maior do que 1,6, legal, está tudo indo bem. Se tem uma relação coração-mediastino na MIBG, é um índio com 123 MIBG. Abaixo de 1,6 significa que está meio borrado, ou seja, a imagem ela não mostra a sinapse íntegra, mostra um músculo que tem uma deterioração do ponto de vista elétrico. E isso é fator de risco para morte súbita, é fator de risco para morte de uma forma geral. E aí, nesse estudo de Myers, o estudo mostrou que o BNP associado a esse marcador da MBG mostra um valor preditivo negativo excelente, por exemplo, para morte súbita. Então, o cara que tem MBG bom, uma relação coração-intestino boa, 1,6 ou mais, com BNP baixo, menor que 200, ele tem um prognóstico muito bom em termos de profilaxia primária para morte súbita. Ou seja, esse talvez seja o cara que não valesse a pena colocar um CDI para profilaxia primária. A gente não vive atrás do Santo Grau, de quem é o cara que seria o MADIT 2 lá que responderia melhor. Né? A gente fica atrás do MADIT 1, né? Tem que fazer um eletrofisiológico e tal, um esquema. Esse é um estudo que contribui para isso, mas não se fala. Fibrose. Então, olha aí. No final, talvez, se a gente colocasse uma mesma variável, fibrose mais MBG, por exemplo, talvez se eles tivessem até uma coisa aditiva, talvez entre os que têm fibrose, quem tem MBG baixo tem um valor pior ainda. Ou até antes da fibrose. Ou antes da fibrose. Ou seja, entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente vai falar de prognóstico, a somação dessas informações ela pode ser extremamente útil. Cabe a nós estabelecer uma avaliação do que é custo efetivo no nosso meio. Porque tudo aqui custa. Né? Marcador biológico custa, uma MBG custa, a gente praticamente só faz a pesquisa clínica, eu fiz a minha tese, por exemplo. No final, tudo custa. Então a gente só tem que chegar a um ponto que a nossa avaliação diagnóstica seja mais custosa do que o próprio tratamento. Senão vai valer a pena colocar o CDI para ver o que acontece. Tudo bem? Só tem mais provocação do que certeza, tá, pessoal? Bom, como eu falei, BNP sequencial, BNP de saída também tem valor prognóstico significativo. Um BNP acima de 700 na saída tem um valor 15 vezes maior de chance de reinternação do que o sujeito que tem um BNP
menor que 350, por exemplo. Então, variações relativamente pequenas do BNP tem valor prognóstico também. Então, para trazer aqui o que tem de diretriz, a nossa diretriz atual, que saiu de 2018, eu não trouxe aqui para nosso slide, mas nós participamos também, é exatamente o que está aqui. Não houve diferença. Então, o que nós temos? O natriurético, natriuréticos para diagnóstico ou exclusão da insuficiência cardíaca na fase aguda ou ambulatorial, 1A. Paciente diagnóstico de dispneia, classe 1, nível de evidência A. Prognóstico, paciente agudo ou ambulatorial, 1A também. Embora nós não façamos isso de rotina, por uma questão muitas vezes de custo. Mas ela é benéfica, sabidamente nós podemos ajudar em termos de diagnóstico, prognóstico. Aqui já é 2A, então você tem um tratamento clínico otimizado. Ficou como 2A, porque a maioria usa BNP sequencial para tal, porém existe evidência mostrando que de rotina não é necessariamente importante. E nós temos um problema realmente em relação ao custo. Então, usar de rotina eu não faria na minha prática clínica, porém em casos selecionados em que há dúvida diagnóstica da pressão de enchimento dos pacientes, o BNP pode ser utilizado sim. E o guia para um AIC descompensado agudamente, no paciente com AIC, você fazer sequencialmente o BNP 2B. Então, a maioria não faz. Marcador de lesão miocárdica, por exemplo, troponina. Estratificação de risco ambulatorial, colocou como 1A, nós vamos fazer isso de rotina aqui no Brasil. E biomarcador de fibrose, como ST2, por exemplo, que é um marcador que está despontando, a maioria não faz, mas ele já é marcador prognóstico no ambulatório e na IC aguda também. Tá? Agora vou trazer uns casinhos aqui para a gente tentar citar aqui um pouquinho. Já falamos muito de caso clínico, mas vamos falar aqui. Um paciente, eu vou resumir para os senhores, né? Vocês estão já cansados, né? A taça está viva aí. Ela veio para cá, ela foi vindo. Ela foi vindo. Tranquilo. Esse aqui é um senhor, um colega, um amigo que é colega, paciente meu há pelo menos 10 anos. Ele tinha 62 anos, está com 64 agora. É um empresário lá em São Paulo. Eu atendo ele lá no meu consultório e ele veio dessa vez com espinéia. Ele já tinha classe funcional 2, ele já tinha uma cardiopatia isquêmica de longa data, tinha sido revascularizado, então teve angioplastia de uma ponte marginal e ele continuava fumando, né? Hipertenso, ele não vou achar, uma figura. E nesse momento ele estava sem angina e classe funcional 2. O tratamento farmacológico inicial dele era furosemida 40, enalapril 10 2 vezes, bisoprolol 5 uma vez, aldactone 25, digoxina meio 3 vezes por semana. Eu uso digoxina como se fosse Marevan, tá? Pode conversar disso depois. A S, rosuvastatina, também estava empagliflozina aqui, 10 mg uma vez ao dia. Esse é o tratamento da criança. Exame físico dele, 100 por 70 de PA, saturando bem, um descorado uma cruz, 64 batimentos por minuto. Tinha uma estase jugular 7 centímetros de água, a gente usa essa quantificação do exame clínico para a distensão jugular, e o resto do exame físico não chamava atenção. Esse é o laboratório dele dessa consulta: sódio 138, potássio 4,7, ureia 39, create de 1,2, NT para o BNP 4.520, classe 2. BNP 781, condiz com essa distensão jugular dele, né, 7 centímetros de água. HB de 13,6, 7.760 de leucócitos, 192 mil plaquetas, TGP de 29, 22% de linfócito, NR de 1, digoxinemia de 0,6, tropa negativa. Germano, sendo chato para aproveitar os dados que você pode voltar para a gente. Há alguma relação numérica que case, a gente tem o pró-BNP e o BNP, tem alguma relação numérica que acompanhe, quando aumenta só um ou só outro, elas acompanham, andam juntas? Como é que funciona isso? Então, nesse caso, eles vão andar separados. Tá. Por isso que eu trouxe os dois. Tá. E eu não gosto naturalmente os dois de rotina. Eu tenho um caso específico, foi o primeiro paciente que eu dei essa cobertura no cartão. Por isso que eu trouxe os dois aqui para a gente brincar aqui com os biomarcadores. Mas normalmente eles têm uma relação quase linear. Tá. Mas são parâmetros diferentes. O NT para o BNP é muito mais alto, 3 vezes, 4 vezes maior o nível do que o BNP normal. Então, para cada cara que tem 100 de BNP, geralmente tem 400, 500 de NT para o BNP. De uma maneira geral, é uma Geralmente relação é muito numérica parecido. 3 vezes e pronto. Sim. Tudo bem aí, pessoal? Bom? Vamos lá.
Bom, fração de 26%, cavidade grande, lado esquerdo já grandinho também. Essa é a prescrição basal dele, então classe 2. Tudo que eu comentei, eu aumentei o bisoprolol, a frequência de 64 milimolar, eu quero que não colocar em 60, e o resto está igualzinho lá. Esse paciente tem bom prognóstico? Para avaliar prognóstico, a gente pode usar várias ferramentas. Eu uso muito essa ferramenta aqui, o Radfeio-Risk.org, que é o médico de score. Então, por exemplo, a mortalidade desse cara é 16% em um ano com classe 2, ou 37% em 3 anos. É um cara que você parece que está indo bem, classe 2, é o cara que você dá um caminho nas costas e volta daqui a 6 meses, 4 meses. A gente trabalha com quantificação do processo. Isso é importante, é um recado importante. Se fosse classe funcional 3, 22,7% em um ano, 50% de mortalidade em 3 anos. Ambulatorial, não está chocado, não está nada. Mas entenda, a doença é letal. Claro, se eu usasse um BNP aqui, ou NT para BNP, veja que o médico de escola não contempla NT para BNP. Então você poderia até certificar para cima. Não contempla VO2 pico, espirometria. Então, veja bem, qualquer score ele pode estar superestimando ou subestimando, mas se você perceber, esse cara, se ele fosse chagásico, eu sei que ia ter 30, 40% mais mortalidade. Só por ser chagásico. Então, no final, pessoal, a gente usa algumas ferramentas quantitativas, biomarcador, etc., mas você tem que levar sempre o big picture. Sempre, de novo, o padrão ouro somos nós. Então, a gente tem várias estratégias terapêuticas que já estão sendo utilizadas nesse paciente, IECA, beta-bloqueador, espirona e tal. E aí, no Paradigm, a gente teria a indicação de trocar IECA para isso. Então, interessante, a gente trocou, né? O que é essa história aqui? Vamos lá. O LCZ696 é uma molécula híbrida que tem o valsartana com o inibidor de neprilisina. Rapidamente, neprilisina é uma endopeptidase neutra. O que é endopeptidase neutra? É uma enzima que ela quebra vários peptídeos, ela é de origem endógena e ela tem efeito neutro do ponto de vista hemodinâmico. O que significa isso? Olha, se eu quebrar só neprilisina, vai sobrar mais BNP, que é quebrado por ela, e vai sobrar mais angiotensina 2. Então, o efeito hemodinâmico é neutro. Eu tive que combinar isso com IECA, por exemplo, inicialmente, para poder ter um efeito de vasodilatação periférica. Só que, quando combinou, fechou a neprilisina e quebrou, bloqueou aqui a conversão, sobrou mais bradicinina. E a bradicinina também era clivada pela neprilisina. O que aconteceu? Mais bradicinina sobrando, angioedema. Então, foi eficaz, mas não foi seguro. Então foi para um bloqueio do receptor AT1, que junto com a neprilisina aí sim foi eficaz, reduziu a pós-carga e foi seguro porque não aumentou a incidência disso aí. Então assim, no que acontece, nós temos aqui uma molécula que ela tem o efeito de liberar mais BNP. Um dos efeitos principais dessa molécula é liberar mais BNP. Então, inibe-se a neprilisina, o BNP que seria clivado por ela, agora sobra. Ou seja, o que eu espero desse doente que tem 710 de BNP, se eu dou uma medicação que bloqueia a neprilisina? O que vai acontecer com o BNP? Aumenta. Sobra. Agora, o próprio BNP, ele é secretado, ele é clivado em NT-proBNP, que é uma molécula inerte e não é clivada pela neprilisina. E o BNP, que sim, é uma molécula ativa e que é clivada pela neprilisina. Ou seja, o NT-proBNP passa a ser o biomarcador de pressão de enchimento. Então, o paciente que está usando o inibidor de neprilisina, ele passa a ter a preferência de dosagem do NT-proBNP em relação ao BNP, porque o efeito farmacológico, pelo menos imediato, da medicação é elevar o BNP e reduzir o NT-proBNP. Isso, seguindo a diretriz europeia, ele tem indicação, o paciente continua com fracionação baixa, a despeito do tratamento farmacológico com IECA, beta-bloco, espironolidona, então ele tem indicação classe 1 de trocar. E aí, então, o que aconteceu com ele? 60 de frequência, classe funcional 1, a gente foi aumentando paulatinamente só com o vitrovalvartan, chegou para 49,51, sabe que aqui é fragmentado, né? A Anvisa mandou quebrar em dois, tem que falar 50, 100, 200, aqui é assim, 24, 26, 49, 51 e 97, 103. Por que isso, Germano? Exigência da Anvisa, porque eles entendem que tem duas moléculas amalgamadas e que deveria, usando a mesóclise do nosso tema, fazer uma análise, uma explicitação de quanto de cada molécula existe. Mas essa dosagem não é brasileira. Não, a dosagem, isso aqui é uma dosagem mundial.
Isso existe, só a nomenclatura não fala que dá. Não é só o tênis, eu tenho e o tran. Não, eu só falei do tênis para jogar mais óbvios. Então o bisoprolol está em 10, furosemida a gente até reduziu, porque é comum a gente ter que reduzir diurético nesse dois pelo efeito natriurético intrínseco da droga. Expirou no 25 e a digoxina e o diurético foram mantidos e depois desmamados paulatinamente. Cuidado com os surreiras, tirar digital de vez, esses caras é roubado. Então espera um pouquinho do AC1, vê se o negócio sustentou e vai tirando bem devagarzinho. Medicação após, subiu um pouco a ureia, comum, fica um pouquinho desidratado o doente, de noite o cara estava com diurético, empaglifosina e ganhou um sacubitril. Isso tende, você vai tender a tirar diurético desse doente. Isso aqui agora está sem diurético, sem digital já. Libera o líquido desse cara no doente. Acabou a questão de congestão. Aí o NT para o BNP dele caiu para 864, é bem raso até para BNP. Aqui vai dar uns 200 de BNP. E aqui o BNP está 910. Perceberam? Então o BNP saiu de 700 e pouquinho para 900 e pouco, enquanto o MD para BNP está de 4.000 e pouquinho para 864. Sacaram? Então esse tipo de doente a gente vai ter que começar a trabalhar com outro patamar. Digoxinemia no alvo, quero 0,509 e assim vai. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma maneira prática que você utilizar hoje de um marcador na prática clínica privada. O uso do NT para o BNP como preferência. Você sugere que nesses pacientes que vai se usar o sacubitril e o oxacodona, você coisa os dois? Eu faço por uma questão minha inicial. Hoje eu não faço mais isso. Nos primeiros casos eu falei, vamos ver, cabeça de quem gosta de controle, ciênciazinha e tal. Não, mas assim, hoje não há necessidade disso. Mas a lógica cartesiana é fazer isso? Há uma lógica, que você acabou de ver, mas o que eu percebi foi o seguinte, viu, Eduardo? No curto prazo, após a introdução inicial, você tem esse efeito do BNP subir e cair o ET com o BNP. Muitas vezes o paciente sai de uma situação de congestão crônica tão grave, você está partindo de patamares tão altos, e que se você usar depois de 3 ou 4 meses, os dois caíram. Porque no final, o efeito final do medicamento é tão pouco em relação à queda da pressão de investimento. Então, no fundo, lá pra frente acaba não tendo tanta importância. Mas na fase inicial, sim. Eu estava brincando de pegar experiência com a medicação. Bom, isso aqui é um caso, gente, eu queria mostrar para vocês uma tragédia rapidinho para gente fechar. Um menino de 25 anos que chegou para mim, vou contar a história assim, muito poluída. Menino de 25 anos, japonês, lá em São Paulo também, chegou no hospital privado grande lá de São Paulo com a dor no peito, como pequitito. Braço, 2 braços e tal. Aí, ele, dia 30 de outubro do ano passado. Aí, dia 30 de outubro, o cara olhou lá pra ele, você fez supino hoje, tá todo malhado, tá todo fit, né? 25 anos. Fiz, então toma aqui teu miosão, olha, tá caro. Tá bom, tá? Aí, dia 31, foi pra casa, curtiu a dor ao longo da noite, né? E a mãe é enfermeira-chefe de terapia intensiva lá em Hospital Grande de São Paulo, a irmã é enfermeira lá do Oswaldo Cruz, onde eu também trabalho e tal. E aí, no dia seguinte, falta de ar. Na quarta-feira, falta de ar importante, 36 incursões por minuto, saturando roxo, cara roxo. Opa, vai para o hospital. Bora para o hospital. Voltou para o mesmo hospital privado lá de São Paulo. Bom, agora vou fazer um eletro nativa anterior extensa. Anterior extensa, lateral e tal. Aí fazer uns 30% anestesia anterolateral com VD bom e trombo intracavitário. Marcador de netrose na estratosfera. Bom, legal. Então, vamos internar o UTI com miopendicardite. Aí ela falou, não, agora tá bom, é UTI, tá, então ligou pra mim, 3 da manhã, doutor Germano, ligou pro seu irmão e tal, pelo seu Vicente, não, tranquilamente. Aí já era dia 2 de novembro, né? Feriadão, quinta-feira. Aí 6 da manhã eu cheguei lá. Aí cheguei lá na UTI, eu ia pra cara do moleque lá, 25 anos, aquela carinha, carinha boa, né? Não, olha, tá tudo certo, ressonância está pedida, o miopendicardite aí, que veio lá do Hospital X aí pra você. Com a gente não, né, gente? Pode até acontecer com os outros, mas com a gente não vai colar isso. Tá bom, vamos pro CAT, tá? Vamos pro CAT. Não, deixa eu já. O que tem no CAT? Esse negócio tá tocando, deixa eu ver se tá funcionando. Não, trocou de novo, Dá pra ver o trombo aí, não? Tá estranho, né? Mas, DA fechada, o tronco cheio de trombo,
ver se dá pra ver aqui. Ó, e tem uma coisa estranha na CX, né? Deixa eu passar o próximo. Ó, tá vendo ou não? Ó, aqui na estática. Opa, na estática. Talvez dê pra vocês verem melhor. Tá vendo? Tronco, imagem de subtração brutal. DA fechada, sai esse diagonalzinho de nada. E olha que estranho. Uma lâminazinha aqui, ó, um flapzinho de secção. Isso aí acontece. Secção espontânea e coronária nesse moleque. Por que eu estou falando isso, pessoal? O cara que chegou vai ser brutal, um choque cardiogênico. O cara agora estava com 40 de PAM. Passou-se o balão na hora que é o que tinha para você. Podemos discutir choque 2 se quiser, não vamos chegar a ponto. Já sabíamos que isso aí talvez não desse certo, não deu. 40 de PAM, chocando, ó, nessa altura já tinha entubado o moleque. E assim, o cara da IEM chegou. Não, já sabe que vai cravar, né? Não vai gravar, calma. Vamos lá. Bota a bola no chão. O que vocês faziam depois disso aqui? Vamos dosar um BNP para ver se o prognóstico é bom? No chance at all. Entenderam? Eu trouxe o caso do seguinte. Tem situação, gente, esquece de ver o marcador. Está mostrando para vocês, esse cara está muito mal. Então, o biomarcador serve para aquele paciente que você está numa situação limítrofe ou em dúvida. Não é? O paciente está indo muito bem, obrigado, não precisa de biomarcador. O paciente está péssimo, não precisa de biomarcador. Você está papo. O paciente está lá na coluna do meio, quanto mais informação prognóstica, melhor. Então, o que a gente fez? Ó, chupou uns trombos, tentou fazer aqui alguma coisa, o resultado final foi esse aqui, ó. Time 1 na DA, o tronco horrível, chupou um chumaço de trombo, não resolveu absolutamente nada, PM de 40, a oligonuria. Isso aqui é um Intermax 1, não podemos entrar nessa pegada. O paciente está em choque cardiogênico crítico, o que tem que fazer agora é resgatar esse doente, tá? Então a gente podia fazer, eu vou andar mais rápido, poderíamos fazer um tandem heart, temos lá preparado para isso. Você coloca uma cânula na artéria femoral, uma cânula na veia femoral até o átrio direito, punção transeptal, drena o átrio esquerdo, devolve na femoral, encheu ali, fica bom. Só que o paciente tem trombo na ponta do véio, trombo feio. Você chupa esse átrio esquerdo e ia soltar esse trombo e ia ser uma tragédia. Impela a mesma coisa. Vou ficar mostrando para vocês o que é um impela, né? Tipo um pigtail, você coloca a ponta do ventrículo esquerdo, você aquece o orifício de entrada, chupa o sangue do VE, essa curvatura fica no nível da válvula aórtica, esse ponto fica do ponto de fora da aorta, e aí você chupa aqui e devolve aqui por causa desse motorzinho aí que tem uma rotação microaxial, 7500. Só que ia triturar o tronco também e fazer chuveirar. Claro que a gente não ia fazer isso complicado. 25 anos. O que a gente fez foi isso aqui, ó. Metemos uma veia aqui no veno arterial, na beira lá, na emo, né? Lá essa lá híbrida. Fizemos aqui, ó, punção arterial e femoral, não mexeu lá em cima, a artéria periférica. Pegamos, usamos uma centrimale, deu 4,5 litros de débito, o ventrículo ainda abria, então no suan dele ele tinha 1,8 litros ainda de débito, então somando aqui dava mais de 6 litros por minuto de débito, uma membraninha boa, uma Q bonitinha. Esse paciente depois de 7 dias saiu de todo o protocolo de exame da ECMO, foi bem. Ressonância, fibrose, 52% dos exercícios estava perdido. Só sobreviveu porque tinha uma periferia boa esse moleque. Saiu cheio de sacubitril/valsartana, beta-bloqueador local e tal. 6 semanas atrás ele passou comigo em controle, vai, 8 meses de evolução, 10 meses de evolução. O paciente está assintomático, próximo de 1, está medicado full, já só com anticoagulante, beta-bloqueador, sacubitril/valsartana, sem diurético, sem digital já. A fração essencial de 18 para 34% pela ressonância e a fibrose manteve-se semelhante. Então, eu preciso de biomarcador desse cara para tratar esse cara de jeito nenhum. Também foi a atitude imediata, baseada no exame clínico e na probabilidade pré-teste, que é um ponto mais importante. Então, pessoal, para fechar, eu sei que me estendi muito aí, você liberou o que é isso para falar. Então, a introdução, eu falei um pouco dos biomarcadores que são muito grandes, são muito amplos, tem várias linhas de biomarcador. Não esqueçam dos biomarcadores originais, que são mais baratos, também são biomarcadores, ureia, creatinina, lactato, mas hoje o BNP e o NT-proBNP são marcadores que a gente utiliza na prática clínica de forma judiciosa. Para diagnóstico, o NT-proBNP e o BNP têm um valor prognóstico interessante na diagnóstico da dispneia. No prognóstico, na IC crônica e na IC aguda, mas de forma um pouco mais comedida.
E nesses exemplos de caso, eu falei só que o Vitrival-Jartan e lembrar que em casos extremos não há necessidade, muitas vezes, do valor prognóstico do NT para o BNP e do BNP na prática clínica. Obrigado. Bom, começando as provocações aqui, bom, primeiro eu aprendi um monte de coisa, aliás, tenho aprendido um monte de coisa, e a finalidade dessa é a gente sempre tentar crescer. Para mim, eu ignorava, de fato, que o ProBNP e o BNP fossem distribuídos homogeneamente. Eu tinha um conceito errado de que ele tinha uma função mais atrial, uma função atrial muito mais endócrina do que a ventricular. Agora, já nesse sentido, já puxando o arco, já que essa discussão está no meio de uma discussão de arco, como a gente interpreta, Fabi e Germano, o paciente com insuficiência cardíaca e que se apresente com fibrilação atrial com BNP ou ProBNP elevado? Dá para diferenciar quanto disso seja da insuficiência cardíaca própria do ventículo, a fração desse elevado, e quanto disso seja da presença da fibrilação atrial que também libera BNP? Se quiser para a Bíblia falar, o que eu penso é o seguinte, você provavelmente, o ideal é que você tivesse algum controle, se você tiver algum controle do paciente que está em ritmo sinusal, como está, e se na sequência nenhuma outra variável mudou, você dosar o BNP, porque a única variável foi a instalação da fibrilação atrial, por exemplo, isso pode te dar qual é esse burden. O burden da fibrilação atrial, qual é a culpa da fibrilação atrial nessa história toda. Só que tem um complicador, né? Porque quando entra em FA, aumenta a resposta, piora a função ventricular, e não sabe se é da fibrilação atrial ou do ventrículo que acabou piorando. Quer dizer, o efeito líquido você pode medir dessa forma, mas o que é atribuível, por exemplo? Olha, porque quando você entra em FA, aí dependendo do tempo que o FA é instalado, você tem outras consequências, né? Então, por exemplo, a própria taquicardia de miopatia, que pode se instalar ou pode piorar uma eventual disfunção que já exista, ela também pode ser um contribuidor para esse círculo vicioso. Eu não sei o quanto que essa informação vai ser útil na prática clínica, mas o fato é, se você entra em FA com uma frequência cardíaca mais alta, um paciente que tem uma disfunção diastólica significativa, clinicamente isso vai se fazer notar, seguramente o BNP também vai subir, e a sua conduta vai ser ou reduzir a frequência ou reverter. E aí entra aquela sua pergunta que qual das duas estratégias é ideal para a transição preservada. A gente não tem essa informação ainda. Mas de fato não dá para você separar hoje, pelo menos até eu sei, o que é atribuível a miocárdio atrial ou ventricular ou a própria instalação da FA. O que acontece com a instalação da FA é que ele estressa ambos. Ele estressa tanto o ato quanto o ventrículo também, o médio e longo prazo. Eu acho que você não consegue se separar. Está gravando, eu li a gravação. Eu acho que realmente a gente não consegue se separar, mas eu acho que a informação importante é você saber que a presença do FA por si só vai aumentar o marcador. Na hora de você interpretar dentro da insuficiência cardíaca, você levar isso em consideração. Do mesmo jeito que a gente faz com a obesidade, que a obesidade faz o BNP cair. Então, às vezes, ele está com um valor baixo de BNP e não necessariamente ele não tem o diagnóstico. Acho que isso é nesse sentido. Do mesmo jeito também que a insuficiência renal faz com que o BNP aumente. Então, quanto é pela insuficiência renal, quanto é pela EC? Não sei. Mas eu sei que esse marcador está alterado na presença daquele fator. E aí, na hora de interpretar, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, eu tenho um state de pressão preservada com FA e BNP alto. Quanto é pela FA que eu estou crescendo? Não sei, mas eu sei dizer que esse valor é um fator que a gente tem que levar em consideração. Por isso, Eduardo, que é interessante que pegando esse gancho que eu falei, é o seguinte, o valor longitudinal de qualquer biomarcador ele é muito melhor do que o valor pontual. Todo valor pontual ele parte de uma premissa de algum ponto dicotômico que é arbitrário. Mas quando você tem um paciente com o controle dele próprio, você passa a ter uma variável importante que é o tempo.
tempo, a evolução temporal. Então, o paciente que tinha um BNP de 200, ele também era obeso, já estava lá, 200, mas ele teve algum evento e agora está com BNP de 400, você já sabe que ele é controle dele mesmo. Então, de novo, longitudinalmente não compensa. Nesse sentido, por exemplo, dos resultados que o Giovanni citou, não tem benefício você fazer o seu tratamento guiado pelo BNP. Agora, você acompanha o doente por muito tempo. Ele tinha um BNP lá em torno de 200, 300. Ele volta no retorno, 700, é um pouco errado. Então, assim, você usar isso para monitorar seu tratamento, eu vou aumentar o IECA de acordo com, não tem benefício para mais na literatura. Mas no paciente individual, talvez tenha. Exato, e aí você vai achar qual é o valor do seu doente. E o que é melhor para pedir nesse paciente com insuficiência cardíaca com população de som preservada? E até talvez com insuficiência cardíaca mais visível. BNP ou pró-BNP? O que você sugere? Não tem? Tanto faz. Tanto faz. Se ele tiver o feto sacudido, Aí ele tem problema. Do ponto de vista prático para o laboratório, os laboratórios convencionais, eles têm mais, eles fazem ambos os laboratórios do dia a dia. Mas mais BNP. BNP. O ET para BNP, ele muitas vezes não tem no laboratório, o fabricante, se não me engano, é único, acho que é a Roche, e não é todo serviço que faz ET para BNP. Então, alguns são padronizados, alguns serviços. Ou seja, seria, entre aspas, mais democrático fazer BNP. Talvez seja mais encontradiço. Tá. O democrático como aluno. Não, democrático sim, para a prática nossa. Do dia a dia vai ter um paciente, eu não sei se eu não sei o custo de um, custo de outro, disponibilidade de um, disponibilidade do outro, vantagem, desvantagem. Acho que Deve ser é parecido. Parecido. vai estar mais disponível e tem que tomar cuidado, e agora especialmente para São José, que alguns laboratórios colocam um valor de referência quando libera o resultado do BNP para o BNP, Ixi, sempre dá o rolo. valor de referência do BNP. Tá. E aí o paciente assusta, porque ele vem NT para o BNP de 1000 e ele está lá, o valor de referência menor que 100. Ele acha que ele está limpo. Então ele acha que ele está morrendo. Então assim, isso, eu até já falei isso para o SEMI e aí eles mudaram. Então só tomar cuidado que o valor de referência não necessariamente... Quer dizer, estão colocando o valor do pró-BNP. Não coloca o BNP, o BNP é o mais tradicional. Aí você vai e pede um NT para o BNP e ele continua mantendo o valor de referência do Nunca BNP. me ative. Nunca me ative. E tem mais. O SEMI já consertou que ninguém lá Exatamente. E o NT para o BNP, ele tem um detalhe, porque ele é muito sensível. Então, dificilmente você vai pegar um NT para o BNP normal. Então, a chance de você ter esse problema para o paciente é muito grande. Salvo assim, o paciente que eu tive, por exemplo, que tinha uma DPOC gravíssima, estava estudando a minha tese, também tinha uma disfunção ventricular. Aí o BNP dele veio 2. Isso é inequívoco. Então, o NT para o BNP dele vai ser baixo também, mas salvo raras exceções, você vai ter sempre o BNP para o BNP um pouquinho mais aumentado na disfunção ventricular. Não, show de assim, a primeira pergunta que se faz por que uma discussão de insuficiência cardíaca, fração de missão preservada e biomarcadores vieram numa reunião de arritmia cardíaca e de função atrial, né? Porque existe, obviamente, depois de todas essas discussões, uma sobreposição de sintomas, evidências e patologias, né? E se tem situações que você não sabe de fato se o BNP veio do átrio ou do ventrículo, da fibrilação atrial, da insuficiência cardíaca, se a dispneia é relacionada ou não, se a fibrose atrial está ou não associada, é uma coisa que a gente está aprendendo. Então acho que cada vez mais levantar essa discussão aumenta a nossa possibilidade de fazer proposições prognósticas de estudos, né? A gente não tem que achar, a gente vai estudar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, né, nesse tipo de avaliação. Fazer estudos com fração de ejeção preservada, muito nesse paciente que você está falando com o Andrés agora há pouco, então um pneumologista. Não estão nem com o cardiologista, porque ele faz um eco, o eco tem uma disfunção diastólica 1, 2 e tal, então o cara está com dispneia e está no pneu, né? Enfim, então
acho que esse é o motivo que a gente aqui tentou agregar e a gente está de fato tentando fazer um brainstorm, fazer uma discussão que a gente possa, cada um de nós, aprender para se refletir do outro. Gente, Josezão, 4 pontos no Safra. Por que a bioimpedância acabou Por que a bioimpedância acabou diferencial? Bioimpedância, em primeiro lugar, é a disponibilidade, né? Não é todo mundo. É diferente de você interpretar um BNP ou uma ecocardiografia, isso é muito mais difundido. A bioimpedância ela exige uma parafernália própria, tem patente, né? Isso é um ponto importante também. Por que ela entrou nessa jogada? Por que ela agrega ao BNP, por exemplo? Por que ela agrega um eco bem feito, um exame clínico bem feito? É difícil você convencer que você vai ter que comprar um aparelho que tem uma patente, vai ter que ter um cientista para interpretar para fazer isso. O que tem ganho muita. Então, assim, basicamente um colega nosso, que é do Rio, ele é muito entusiasta da bioimpedância naquela época em que houve essa 2009 ali e tal. Então, quando essa discussão, na verdade, ele foi meio que voto vencido. Ele ficou 2B porque ele votou a favor, porque senão ia se classe 3, entendeu? Sendo bem sincero. Então, a gente não estava com muita fé nisso aí. Agora, com o CardioMEMS, por exemplo, que é um aparelho de dispositivo implantável, você usa a bioimpedância de uma maneira implantável, e aí passa a se tornar algo um pouquinho mais interessante, porque se o paciente já tem indicação de colocar esse dispositivo intra-artéria pulmonar, e isso te transmite em tempo real, é um gadget, na verdade, em que você usa não por fora, mas é um implante, e você consegue ter uma transmissão por telemetria em tempo real, e você anuncia o paciente aumentando a impedância torácica, ou seja, aumentando o conteúdo de água torácica, antes de coisas mais evidentes. Aquela história que a Fabi comentou, o cara sai de 100 de BNP para 700, puxa vida, esse cara vai descompensar, mas provavelmente esse cara já deu também alguns sinais clínicos, ganhou peso, estendeu jugular, de novo. O cara tem que ganhar do exame clínico para poder me convencer, entendeu? Esse aí, o CardioMEMS, parece ganhar do exame clínico tendo sensibilidade. Então você poderia prever a descompensação e tomar algumas atitudes previamente, além de ter essa telemetria. Então, a impedância ela evoluiu para esses implantes intratorácicos, que parece ser legal. Deixa eu dar um peteco aí. A história da impedância torácica é muito interessante, extremamente interessante, do ponto de vista físico-patológico, muito lógico, né? Mas ele requer alguns cuidados da interpretação. Os primeiros dispositivos que começaram a investigar a impedância torácica como fator preditivo de congestão foram os dispositivos, os marcapassos, né? Então, existem marcapassos, estamos aqui com os representantes da biologia. Aliás, eu não os agradeci a este evento a ser patrocinado pela Biotônica, muito obrigado. Sem vocês nunca seria possível a quantidade de nós fazermos um evento como esse. Porém, a bioimpedância ela tem um conceito que é muito simples. Existe um eletrodo colocado no ventre ou no ar, ele emite uma microcorrente elétrica a despeito do marcapasso tradicional, que ele é sentido pela carcaça do dispositivo. Quando você tem a estimulação, você tem a recepção, você consegue medir resistência, impedância, grosso modo. E o que tem entre o eletrodo e o dispositivo? Coração e pulmão. Quando há congestão pulmonar, existe acúmulo de fluido no intestino, nos alvéolos e acúmulo de líquido. O líquido, o fluido, com sódio, etc., é um grande condutor de eletricidade. Diminui a impedância. Então, o paciente com congestão pulmonar, há uma diminuição da impedância, ou seja, da resistência, em outras palavras, aumento da condutância, entre um sistema e outro. E esses dispositivos são capazes de medir dia a dia a quantidade de líquido e tentar aferir o grau de congestão pulmonar. Então, os primeiros sistemas que fizeram isso chamam-se Optivolta, tem vários outros dispositivos que fazem isso, e começaram a medir a impedância torácica como fator, dia a dia, como fator preditivo de capacidade de descompensação. E há indícios que, se você começa a perceber que a impedância torácica começa a cair, indiretamente a congestão começa a subir.
e você recebe no celular uma mensagem. Começou a cair impedância, começou a ter congestão. Liga pro cara, ó fulano, você parou de tomar teu direto? Doutor, acabou sexta-feira, não sei o que mais. Começa a tratar o paciente, e esse time entre ter a congestão e ter a descompensação leva de 15 a 45 dias. Então, antes de o paciente procurar porque está cansado, você ter essa informação é extremamente útil. Muito bem. Mas isso você ter um ressincronizador, um desfibrilador ou algum dispositivo já implantado. Mas tem aquele paciente que o Germano está falando, que é um paciente clínico puro, que não precisa de um dispositivo. E aí você coloca, vamos chamar um microchip, um gate, que você coloca, cateteriza a veia femoral, ventrículo direito, artéria pulmonar e pumba, e punha no ramo da artéria pulmonar. E ele vai medir exatamente isso, impedância torácica e pressão capilar pulmonar indiretamente, para poder ter uma avaliação prognóstica do ponto de vista de acompanhamento. E há indícios de que isso possa ser interessante. Então, a monitorização remota desses pacientes por vários índices, variabilidade RR, tem dispositivos que avaliam, monitorizam o grau de apneia do sono, por exemplo. Então, são índices que a gente tem capacidade de agregar valor ao tratamento clínico, né? E isso, mais nunca vai ser superior à avaliação clínica inicial. Excelente, perfeito. Bora comer?